Senhoras e senhores, aluado, rabicho, almofadinhas e pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? É o seguinte, meu bruxo, se você ainda não era inscrito aqui no Caldeirão, já deixa de ser trouxa e se inscreve agora, ó. Deixa o seu gostei também, porque vai me ajudar e bora pro vídeo. No mundo mágico existem bruxos puro sangue, que são aqueles onde toda a família é inteiramente bruxa desde o seu primeiro membro. Bruxos mestiços, onde existe a união de trouxas e bruxos na família desde a sua formação ou em algum período da formação. Abortos, que são pessoas que nascem de pais bruxos, mas não desenvolvem magia. E nascidos trouxas, que são pessoas que nascem de pais totalmente trouxas, mas possuem magia. Mas como isso é possível, mano? Como que alguém nasce com magia vindo de pais totalmente não mágicos? Meu bruxo, pra todo fato existe sim uma explicação e a gente vai precisar voltar lá atrás na história pra entender um pouco sobre isso. Talvez você se surpreenda, mas esse ódio e esse preconceito com nascidos trouxas e mestiços é recente no mundo da magia. É óbvio que durante todo o período da história existiram sim alguns bruxos e bruxas bastante radicais e que tinham preconceito, mas eles eram uma minoria muito pequena. Um desses bruxos era um carinha chamado Salazar Slytherin, e acredite, muito do preconceito que se tem hoje com nascidos trouxas e mestiços é fruto do que Salazar Slytherin escreveu. Existem alguns documentos escritos por Salazar Slytherin com características para se reconhecer um bruxo puro sangue. Essas características são demonstrar magia antes dos 3 anos de idade, ter habilidades precocemente, né? Uma criança ali antes dos 7 anos já tinha que saber voar muito bem de vassoura. Aversão a porcos e seus criadores, porque porcos são considerados animais extremamente não mágicos, então a criança bruxa puro sangue teria que ter medo de porcos, essa era uma das características, e também demonstrar uma imunidade muito alta com doenças infantis. Só que, meus bruxos, nada disso foi comprovado, nada disso tinha fundamento algum, e aí ele inventou essa parada aí, tentando convencer não sei quem. Só que na época que o Salazar fez esses documentos, ele não foi levado a sério. As pessoas liam aquilo e falavam assim, pô, você tá de sacanagem, né, velho? Não tem nada a ver. Só que após 1000 anos da morte de Salazar Slytherin, surge o que ficou conhecido como Estatuto Internacional de Sigilo em Magia no ano de 1692. Essa lei mundial obrigava os bruxos a viverem escondidos dos trouxas. Os trouxas não deveriam saber da existência da magia. Essa medida foi tomada porque haviam muitas caças dos trouxas aos bruxos. Isso porque os trouxas e os bruxos sabiam da existência um do outro, eles viviam em conjunto. Só que não era todo trouxa que caçava bruxo, que queria a morte de bruxo, eram só uns doentes fanático religioso. E por favor, eu tô falando fanático religioso, se você segue alguma religião, não tô falando da sua religião, estou falando de fanático religioso. Para vocês terem noção de que não eram todos os trouxas que eram um bando de da p***. Os nascidos trouxas recebiam um nome até carinhoso por parte dos bruxos. Hoje o que é conhecido como nascido trouxa, naquela época se chamava Mad Bobs, que é uma junção da palavra magic, magia, e bobs, que significa vir à tona. Então, tipo, magia que veio à tona, magia que surgiu. Era assim que os bruxos chamavam os nascidos trouxas naquela época lá atrás, antes de 1692. E, cara, era extremamente normal, comum e aceito pela sociedade um bruxo se casar com uma trouxa e um trouxa se casar com uma bruxa. Era tranquilo. Só que o termo Mad Bobs, ele não é 100% correto, porque a magia, ela não vem à tona, ela não surge do nada. Como eu mencionei, era comum bruxos e trouxas se relacionarem, se casarem, terem filhos. Esses filhos poderiam ser ou não bruxos, porque, né, ele era fruto de um bruxo com um trouxa. E pra gente explicar como que nascidos trouxas podem ter filhos bruxos, a gente vai pegar só o exemplo do filho de um bruxo com um trouxa que também é trouxa, beleza? O tempo vai passando, o trouxa vai se casando com outro trouxa, vai tendo mais filho que nasce trouxa, que casa com outro trouxa, e vai por aí, vai vindo geração em geração. O gene mágico do bruxo, que era pai lá do primeiro trouxa, que foi se casando com outra trouxa e gerando vários outros trouxas, falei muito trouxa, né? Tá ali, tá no DNA de todos esses membros da família. Então esse gene pode aflorar no nascimento de uma criança. Por isso que existem nascidos trouxas. Deu pra entender? A magia não vem do nada. Um nascido trouxa tem pelo menos
um bruxo na sua família, nem que seja há muitos e muitos anos atrás. A Hermione tinha um ancestral bruxo, a Lilian tinha um ancestral bruxo, todo nascido trouxa tinha um ancestral bruxo. Isso porque a união entre bruxos e trouxas era extremamente comum. Um nascido trouxa também pode surgir da união de alguém que era descendente de um bruxo abortado. Porque, por exemplo, o Filch, vamos usar o Filch como um exemplo. O Filch é um aborto, certo? Se o Filch se casa com uma trouxa e eles têm um filho, esse filho pode ser bruxo ou não. É muito difícil ser bruxo assim direto, mas pode acontecer. Aí o filho do Filch se casa com uma trouxa e aí ele vai gerando geração. Um membro dessa família pode nascer bruxo, porque o Filch, sendo um aborto, que é filho de 2 bruxos, ele tem o gene mágico, ele só não manifestou magia, mas ele tem ali no DNA dele guardadinho o gene mágico. Eu tô me sentindo muito numa aula de biologia, cara. Nossa, desculpa. E um detalhe muito importante pra esse vídeo, é totalmente impossível um trouxa se tornar um bruxo. E cara, eu recebo muito essa pergunta. Como a Hermione foi pra Hogwarts se ela era trouxa? Não, a Hermione era uma bruxa. Ela era nascida trouxa. Porém, esse termo é somente político e social. Ninguém nasce literalmente trouxa, tá bom, bruxão? A pessoa nasce bruxa, mas o nome que recebe é nascido trouxa. É um nome totalmente preconceituoso. A pessoa nasceu bruxa. Ninguém nasce trouxa e vira bruxo, beleza? Assim como o termo puro sangue também é político e social, porque não existe nenhum bruxo puro sangue. Isso já foi confirmado pela própria autora. Não existe, devido a essa mistura que eu falei lá no começo, quando os bruxos e trouxas viviam juntos, se relacionavam e era totalmente normal. Hoje em dia existe casamento de bruxos com trouxas? Existe, mas não é tão comum quanto era na época. Depois do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, os casamentos caíram muito. E aí famílias como os Malfoy, por exemplo, falam, não, nós somos sangue puro, mas, mano, pode ter certeza que tem um trouxa ali na família, pode ter certeza absoluta, cara. Pode ter certeza. Os títulos puro sangue, mestiço, nascido trouxa é puramente político e social. E lembra que eu falei sobre as escritas do Salazar Slytherin? Então, essas famílias de puro sangue, elas afirmam aquelas características ridículas que já foram provadas que não é verdade, é falso aquilo. Eles usam aquilo como, não, eu sou puro sangue aqui, ó, o Salazar Slytherin falou isso daqui, então tá falado. Então é assim, meus bruxos. Por isso que é possível 2 trouxas terem um filho bruxo, porque em algum lugar, lá na linhagem, lá na árvore genealógica, teve um bruxo. Vocês entenderam? Ficou confuso? Não ficou? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo porque vai me ajudar, me ajuda de verdade. E esse conteúdo foi baseado no texto escrito pela J.K. Rowling chamado Sangue Puro, que tá disponível lá no site Pottermore. A gente se vê num próximo vídeo, meu bruxo e minha bruxa, e até lá, mal feito.